gente vai ter o momento da palavra agora. Louvo a Deus pela vida, chamá-los de meninos para eles saírem mais felizes, mas louvo a Deus pela vida deles terem essa disposição de vir e nos conduzir a esse tempo de louvor. Quero convidar você a orar mais uma vez, para que o Senhor continue falando conosco e agora através da sua palavra. Pai, o Senhor já ministrou coisas valiosas para nós nestas duas canções, o que já refletimos, o que já nos fez entender. Nós temos condições de mergulharmos ainda mais nas águas da tua revelação. Os nossos corações, eles ficam preparados, as nossas mentes, elas ficam abertas, inclinadas, dispostas àquilo que o Senhor ainda tem para falar para a gente. E se isso ainda não aconteceu, Senhor, nós pedimos que o Senhor nos visite nesse tempo da tua palavra, que ela seja poderosa, uma dinamite em nossas vidas, para a glória do teu nome. Amém. A gente está trabalhando uma série de reflexões em todas as circunstâncias e já falamos sobre vários assuntos. Temos falado também que esses assuntos não é uma pretensão minha desmembrá-los, desconectá-los, de jeito nenhum. São partes, são assuntos da caminhada cristã e não tem como dividi-los, né? Fragmentá-los. A gente está apenas separando para uma reflexão específica diante de uma perspectiva que o Senhor tem me dado. E no domingo passado nós falamos sobre esperança. Essa esperança que é esse aguardar paciente, um esperar confiante, um olhar firme para o horizonte, mas isso sofre investidas. Toda esperança sofre investidas, toda esperança sofre tensões e tensionamentos, provações e provocações, e nós precisamos estar firmes. E eu acredito que para a esperança ela continuar saudável, continuar firme, continuar esse olhar firme e não incerto, a paciência, ela fazer parte do aguardar e não a ansiedade, para que o esperar seja confiante e não pavoroso, eu acredito que é necessário termos discernimento. Porque muita coisa a gente vai surgir. E eu convido você, diante dessa proposta de reflexão, a abrir em Mateus capítulo 25. Esse é o nosso texto de hoje. Mateus capítulo 25, apenas esta parábola das 10 virgens, que vai até o versículo 13. Mateus 25, do verso 1 ao verso 13. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, inconsequentes, faltava um pouquinho de noção da vida, e 5 prudentes, não contavam com a sorte, mas eram aquelas que entendiam o que ela deveria fazer. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, e aqui está o diferencial da parábola. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Deus nos abençoe com a sua palavra. Esta parábola, ela faz parte de um bloco.
é necessário nós observarmos aonde ela está inserida. Eu acho válido, até para a proposta do tema de discernimento, nós observarmos aonde essa parábola se encaixa. Isso aqui está fazendo, conforme relata, registra o evangelista Mateus, isso aqui faz parte de respostas. É um bloco de respostas. É uma série, faz parte de uma progressão de reflexão. Em respostas a uma pergunta que é feita no capítulo 24, versículo 3. No capítulo 24, versículo 3, diz assim: quando Jesus diz que não ficará pedra sobre pedra, fala sobre a destruição do templo. Já no versículo 3 do capítulo 24, no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando estas coisas, e que sinal, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Que sinal nós temos que ter o discernimento? O que teremos de sinal que anunciará a tua vinda? E quando? Que sinal? Nós queríamos o quando e o como da tua vinda, e um outro assunto que nós estamos interessados em saber: quando é que a cortina fecha? Quando é que tudo acaba? Eu pensei nesse assunto porque eu tenho ouvido algumas inquietações sobre esse tempo que a gente está vivendo. Será se o coronavírus faz parte da construção de um cenário para o anticristo? Será se o coronavírus, esses abalos mundiais, onde é que a gente encaixa isso no Apocalipse? Como é que a gente está encaixando isso no decorrer da história? Como é que a gente encaixa isso tudo que está acontecendo com a volta de Jesus? Mas eu não sou motivado por causa dessas angústias. A minha motivação é trazer revelação. E eu não quero nem entrar por esse caminho, porque eu não sei se o coronavírus faz parte de um cenário mundial. Eu sei que ele faz parte dos projetos de Deus e isso me basta. E vou te dizer por quê. E a minha intenção é que nós tenhamos o discernimento em todas as circunstâncias que viermos a passar, seja de uma pandemia mundial como essa, ou seja de crises internas, interiores, como nós conhecemos muito bem porque elas são nossas. E quando atravessamos, e o que passamos, o que sofremos e o que ganhamos, meus irmãos, se não tivermos discernimento, nós não sobreviveremos. Então vamos lá, os discípulos estão perguntando quando e como será a tua vinda e a consumação dos séculos. Então veja que o Senhor Jesus ele começa a dar respostas. E a primeira resposta que ele dá logo no versículo 4 já é sobre discernimento. Quando e como? O versículo 4 ele não responde. O versículo 4 ele já diz: vocês precisam ter discernimento. Cuidado para que ninguém vos engane. Cuidado para que ninguém vos engane. E essa preocupação de Jesus é tão grande que ele vai falar também no versículo 5. Uma proliferação de enganadores, engano e enganados. É uma pandemia do engano. Então, vai haver no versículo 5 essa observação de Jesus. Nós veremos também no versículo 11, aonde surgirão falsos profetas e enganarão a muitos. Nós veremos também no versículo 23 ao versículo 26, essa preocupação de Jesus, quando ele diz: vão dizer para vocês, o Cristo está ali, o Cristo está acolá, cuidado, porque farão de tudo para vos enganar. Então, só vai sobreviver quem tem discernimento. Por que eu li a parábola das 10 virgens? Por que a minha intenção de falar sobre esta parábola hoje? Porque depois que eu tenho visto que eu mesmo, nós, estamos sendo provados nesta época de isolamento social, o azeite pode acabar. A minha preocupação é que o seu azeite não acabe nesta quarentena. E não é quando voltarmos para cá, se você ainda terá azeite. É quando Cristo voltar.
E a minha preocupação é que em momentos como esse, eu e você, nós sabemos se temos azeite de reserva. E a gente só terá com discernimento. Porque se nós entrarmos no apavoramento, se nós formos levados por enganos e enganadores, se nós entrarmos em confusões, tentando fazer datas, épocas, cronologias e gráficos, nós não teremos azeite. Perceba, o Senhor não falou só de engano. O Senhor disse também que haveria guerras. Lá no versículo 6, ele fala, vocês vão ouvir falar de guerras, rumores de guerras. Isso aí não é novidade para a gente. Reinos, nações, os embates. E o que ele diz é, não fique assustado. Não fique assustado com os noticiários. Não fique assombrado com a possibilidade da terceira guerra mundial. Tenha discernimento. E o que ele vai falar também, ele anuncia calamidades. Quando ele fala de calamidades, no versículo 7, ele diz, haverá fomes, terremotos em vários lugares. Muita fome vai haver. Terremotos. As estruturas da terra serão abaladas. Mas calma, ainda não é o fim. Ou seja, tenha discernimento. Isso não é o fim do mundo. Isso não vai ser a consumação dos séculos. Guerras, fome, rumores de guerras, terremotos. Não, não, não. Isso ainda não é o fim. Isso é o princípio. Tenha discernimento. Não é hora de fazer as malas. É hora de perceber se ainda tem azeite. Ele vai falar porque vocês ainda serão atribulados. Vocês serão mortos. Meus discípulos, as pessoas vão matar vocês. Vocês serão odiados de todas as nações. Precisa ter discernimento ou não precisa ter discernimento para não desistir da esperança? Os cristãos serão atribulados e mortos, odiados de todas as nações, por causa do meu nome atrelado a você. Ele falará do nível que o ser humano chegará. Ele vai falar no versículo 10 de surtos, traições e ódio. Ele apresenta uma matemática, tenha discernimento, aprenda a fazer esse cálculo. A iniquidade se multiplicará e o amor diminuirá. O amor chegará a um nível de um esfriamento tal que se você não perseverará, você não será salvo. Ou seja, tenha discernimento no esfriamento do amor com a multiplicação da iniquidade. Faça a matemática espiritual pelo discernimento que eu te dou. A questão não é que você está vendo o mal se proliferando. Eu disse que isso aconteceria. Por que você está assustado? E por que você está desanimado com um mundo que só piora? E aonde foi que você ouviu e leu que o mundo iria melhorar? Você esperava um avivamento ou uma apostasia? Você esperava que no decurso do tempo e na progressão das eras a situação melhoraria? Você estava esperando por melhora? Não, eu não sou o pastor do caos ou o profeta do caos. Eu sou aquele que lê a Bíblia e tenta externar para você e para mim revelações a ponto de nos dar discernimento que nos gera paz e segurança naquele que escreveu isso. Então os tempos não melhorarão. Por que você está assustado? Por que você está tão cansado? Por que você está tão desanimado com pessoas? Por que você está com tanta raiva do ser humano? Você esqueceu que eu tinha te dito que haveria esse cálculo matemático? Multiplicação da iniquidade e o esfriamento do amor? Então deixa eu te fazer uma pergunta. Por que o teu amor está esfriando? É esse discernimento que você precisa ter. E por que é o teu amor que está esfriando? Haverá uma profecia, um cumprimento da profecia de Daniel. Eu estou aqui no capítulo 24. Se isso aqui tudo é introdução, imagine o tempo da mensagem que vai demorar hoje, né? Fala da profecia de Daniel que vai ser cumprida.
Aí aqui eu não sei exatamente o que vai acontecer a partir do versículo 15. Eu não sei o que é esse abominável da desolação. Muitas teorias. Eu sei que deve ser alguma coisa relacionada ao anticristo, que trará para si louvor e adoração. Possivelmente a pessoa que vai dar soluções ou pretender dar soluções às calamidades mundiais. Pode ser agora no coronavírus, não sei. Mas haverá um abalo mundial, que esse abominável, talvez uma cria da trindade satânica, besta, anticristo e falso profeta, criarão. E aí se cumprirá a profecia de Daniel. Não sei se exatamente na perspectiva política, religiosa, ou os dois juntos. Eu sei que acontecerá. Eu sei que Jerusalém possivelmente terá um papel muito central nisso, mas eu não sei exatamente dar nomes, data, lugar, e eu não gosto e nem quero fazer gráfico. Eu só sei que acontecerá. Isso ainda não me interessa. Os céus serão abalados. Aí depois ele falará do impacto dos céus, os poderes dos céus serão abalados, versículo 29. Parece que nem os céus vão dar conta do que está acontecendo na terra, lua, sol, estrela, todos serão abalados. Eu não sei se isso é literal, uma estrela caindo, eu não sei se isso é literal, não posso lhe assegurar isso. Por que eu estou dizendo para você que isso não me interessa tanto? Porque o que me interessa está no versículo 30. Então, gente boa, é esse então que move o meu coração. É esse então que muda tudo. É esse então que faz a minha alma saltar de alegria. É então. Aparecerá no céu. Você estava querendo que sinal? Aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e glória. Ele enviará os seus anjos e recolherá todos aqueles que são dele. Jesus virá visualmente. É aqui, gente. O sinal é esse. Qual é o sinal que a gente está esperando? Eu estou esperando o sinal da volta do meu Jesus. Eu estou esperando o dia que os seus anjos sairão em ordem para recolher aqueles que são dele. E eu tenho convicção que eu sou um deles. Nesta esperança que não será abalada pela fome, pelo terremoto, pelas guerras, pelos vírus, pela perseguição, pelo ódio, nem pela morte. A lua pode cair, o sol pode cair, as estrelas podem cair, eu não cairei. É nesse discernimento que eu preciso ter, porque eu preciso ser encontrado de pé, ser achado de pé. Eu preciso ser essa pessoa que eu estou diante do Senhor e nele, e para Ele, e servindo nele, e seguindo Ele, e seguindo. Eu preciso ser essa pessoa. Há uma convicção nossa que a gente precisa ter, gente. Tivemos uma falhazinha aí, estamos de volta. Essa perspectiva de que Cristo vai voltar é o que a gente precisa. Esse discernimento. Aí, pensa comigo agora, a partir do versículo 32, o Senhor fala 4 parábolas. Versículo 32. Até o versículo 30 do capítulo 25, são 4 parábolas. Espero não estar sendo cansativo, espero que você esteja conseguindo me acompanhar. Nessas 4 parábolas que o Senhor coloca, entende? Por isso que ele está fazendo parte desse bloco. Ele inicia essa série, e a primeira parábola
Perceba os sinais, mas ninguém sabe o dia nem a hora. Segunda parábola, faça o que ele mandou. Ele virá num dia que você não espera, mas faça o que ele mandou. No capítulo 25, do verso 1 até o verso 13, o texto que nós lemos, a parábola das 10 virgens. Mantenha o estoque. Mantenha o estoque. Ele chegar num dia que você pensava que era tarde demais. E a última parábola é: reproduza o que ele te deu. Ele te pede fidelidade. E aí, a partir do versículo 31 até o 46, ele termina com um grande julgamento. Versículo 46, aqui ele fala dos destinos finais: vida eterna ou juízo eterno. Aí a parábola das 10 virgens estão aqui. Bom, gente, não se assuste com o tamanho da mensagem. Eu serei muito objetivo agora e vamos para a nossa parábola. Vamos para o texto que nós lemos. Discernimento necessário para a volta de Jesus e para o final dos tempos. Para atravessarmos o coronavírus, para atravessarmos qualquer época, qualquer circunstância. Que discernimento eu preciso? Discernimento é só quando a gente ouve e espera somente pelo noivo. O discernimento necessário é só quando há o Cristo como referência da minha vida. O discernimento necessário é só quando o Cristo é a referência. Falamos isso aqui já várias vezes, mas é necessário nós trazermos de novo. Hoje a gente escuta muita coisa, hoje nós temos ouvido muita coisa. Há muitos de nós já estamos cansados até mesmo de ouvir já tanta coisa. Mas para discernir, nós devemos ter a certeza do que é o certo, do que é a verdade, do que é o padrão, de quem é a referência, porque senão nós vamos nos perder e não saberemos discernir mais nada e nem ninguém. Como falamos, é a voz dele que regula. Eu fui muito desafiado na minha vida, logo desde cedo, a João capítulo 10, a ouvir somente o bom pastor. Eu não sigo outro, eu não sigo outra voz, porque Jesus disse no capítulo 10 de João, ele disse: as minhas ovelhas não seguem outros, porque eles não reconhecem a voz. Isso é discernimento. As minhas ovelhas só seguem a minha voz, porque elas discernem que sou eu que estou falando, e elas me seguem. Então, o discernimento que as minhas ovelhas precisam é apenas da minha voz e me seguir. Elas não precisam necessariamente saber o que são os Illuminatis, elas não precisam necessariamente saber o que é a nova era, ou qual é a nova visão mundial, ou qual é o novo movimento mundial, ou quem vai ser a besta, quem vai ser o besta, quem se faz de besta, quem é o anticristo. Eles não precisam discernir isso. As minhas ovelhas só precisam saber quem eu sou, o que eu estou falando, e elas estão me seguindo. É esse discernimento que eu quero que vocês tenham. Enquanto tem crente perdendo tempo tentando fazer gráfico e encontrando respostas que o evangelho não deu, o azeite está acabando. Se você sabe disso, se você sabe quem é o anticristo, se você sabe quem é o besta, você sabe o que é a marca da besta, que alguns diziam que era aquele código de barra, depois disseram que era um chip que ia ser colocado subcutâneo, é um monte de meninice. Mas se por acaso você sabe o que é a marca da besta, só não esqueça de saber quem é o bom pastor. Eu não sei o que é a marca da besta e nem o que será. E para dizer a verdade, não me interessa, porque esta marca eu não terei. Porque eu já sou marcado com o sangue do Cordeiro. Eu já tenho a marca do Espírito de Deus, que é o seu penhor no dia que ele voltar. Hoje, muitas pessoas já estão marcadas. E é função nossa, da igreja, mudarmos as marcas destas pessoas pela marca de Jesus.
As pessoas já estão maculadas pelo pecado. As pessoas já estão marcadas com os valores e com os princípios deste mundo. As pessoas já estão chipadas. As pessoas já estão com seus códigos de barra de Satanás nas suas vidas. E é a igreja de Jesus, marcada pelo seu sangue e revestida pelo seu espírito, que vai mudar a marca destas pessoas, e não a igreja querendo saber qual é a marca da besta. Não é por causa disso que a gente está atravessando uma época de uma igreja tão frágil, tão fraca, tão menina, e que não sabe discernir a voz do seu pastor. Mas sabe de qual país o anticristo sairá. Coisa que o evangelho não diz, mas tem crente que sabe. Eu prefiro ficar com o discernimento de ouvir somente o meu pastor e a ele seguir. Eu prefiro ter esse discernimento. Mas se você quiser pegar outro caminho, fique à vontade. Porque seguindo esse pastor, ouvindo a sua voz, nenhuma circunstância vai abalar as minhas convicções. Sabe por que aquelas pessoas lamentarão com a vinda de Jesus? Porque eles verão aquele que nunca quiseram ver e nunca mais verão aqueles que só viram uma vez. O discernimento que eu devo ter é o que o Senhor espera de mim. O discernimento que eu tenho ter, que eu preciso ter, não é fazer cruzamento de fatos e de dados e de personagens ou de agendas. Mas o discernimento que eu preciso ter é a vida que Ele quer que eu tenha, nas verdades que Ele me revelou. O Senhor não exige de mim nada mais do que Ele me disse. Sabe o que eu aprendi? Eu aprendi com os registros bíblicos, eu espero que eu esteja certo, que esse mundo é e será entregue aos poderes demoníacos. Que as estruturas políticas e religiosas do mundo todo jaz no maligno. O que eu sei, eu não preciso que ninguém me diga, é que todas as estruturas das nações estão comprometidas com Satanás. Isso eu sei, porque a Bíblia me fala. Que os governos, impérios, tesouros e bancos, tudo vai cair. Isso eu sei, porque está registrado. Que eles colapsarão, entrarão em colapso e tudo vai cair. Isso eu sei. Você não sabia? Que haverá uns solucionadores de tudo? Sim. Que haverá as revelações dessa trindade satânica? Sim. Que exigirão adoração e marcarão? Sim, sabemos. Que isso tudo vai ser orquestrado por Satanás? Sim, gente, a gente sabe. Que estamos num mundo que jaz no maligno? Sim, irmão, você não sabia disso. Mas sabe o que é que eu tenho convicções? É que aqueles que são do Senhor já são marcados. É que no final de tudo, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores surgirá e dará fim de tudo com o sopro da sua boca e com o poder da sua voz. Isso eu sei. Eu sei também que em todas as pandemias, em todas as eras, em todos os reinos, em todos os tronos, em todas as potestades, em todos os poderes, Ele sempre foi o Senhor. Isso eu sei. Que Satanás, seus demônios, o anticristo, besta, quem se fez de besta, quem se faz de besta, o dragão, o anticristo, o falso profeta, os pobres e os ricos, os reinos e os poderosos, os simples, os negros e os brancos, os índios, os héteros e os homossexuais. Todas essas pessoas dobrarão seus joelhos e confessarão que Jesus Cristo é o Senhor.
Porque toda língua vai confessar e todo joelho vai se dobrar, dizendo verdadeiramente Ele era o Senhor. Isso eu sei. O discernimento, irmãos, que o Senhor nos exige hoje à noite é parar de pensar que Ele existe. Deus não existe, gente. Deus, Ele é. A minha vida mudou quando eu parei de louvar um Deus que existe e passei a adorar o grande eu sou. Porque o Deus que existe cumpre a minha agenda. O Deus que existe chega na hora antes que acabe o meu azeite. O Deus que existe não bate a porta na minha cara enquanto eu fui comprar azeite. O Deus que existe sabe que eu estou tirando um cochilinho. O grande eu sou é regido pela sua agenda, pelo seu tempo, só obedece ao seu relógio e ele vai bater a porta na cara, sim, de quem sempre teve um estilo de vida leniente e irresponsável e brincalhão, sabendo que não tem azeite de reserva, mas precisa de cultinhos semanais para suas lamparinas não apagar. E quando ele demora? E quando a quarentena é estendida? E quando as luzes do prédio são apagadas e as reuniões são proibidas, você tem azeite de sobra? Quando não há azeite de sobra, porque não houve o discernimento que isso era responsabilidade nossa. O grande eu sou chega quando eu nem estou esperando. O Deus que existe ouve as minhas reclamações. O grande eu sou é digno de adoração em todas as circunstâncias. Isso é discernimento. Eu não preciso saber mais nada disso e além disso. Quero caminhar para o encerramento e eu quero dizer que somente Cristo é aquele que vai me dar a condição de ter discernimento espiritual para passar por todas as circunstâncias. E eu digo que o discernimento me leva à atitude de sabedoria. E eu encerro nesse ponto. Difícil perceber exatamente o significado do azeite. Mas o azeite, aqui ele tem uma força muito grande de ser a presença do Espírito de Deus. Até porque as pessoas que saem para comprar o azeite e voltam, a palavra do Senhor é: vocês perderam a hora. Não, Jesus não diz isso. Ele diz: eu nunca vos conheci. As suas lâmpadas estavam acesas. Vocês estavam me aguardando. Vocês estavam no lugar certo. Vocês estavam esperando pela pessoa certa. Vocês só não tiveram o discernimento para entender uma coisa: eu conheço aqueles que me pertencem. O discernimento nos leva a ter essa atitude de sabedoria. Gente boa, nós ouvimos mensagem, talvez essa mensagem, outras tantas que a gente escuta, a gente está numa época de tanta mensagem, ilumina o homem. Por quanto tempo? Porque vai acabar. A diferença é se a gente tem azeite suficiente. E sabe o que é esse azeite de reserva? É esse Espírito de Deus que, quando Ele é em mim, eu não paro de ser um rio que jorra. Interessante que aqui parece muito com o texto lá de Êxodo, capítulo 27, versículo 20, quando fala sobre a necessidade do azeite estar aceso todo o tempo no templo. Olha só, Êxodo 27, 20. Ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Para que a lâmpada esteja acesa continuamente com o azeite puro. Êxodo 27, 20. E hoje quem é o templo? E o que é o significado do azeite? O mais próximo que a gente encontra é o Espírito de Deus. O cristão legítimo, ele possui essa posição, o cristão legítimo, ele tem a perseverança como marca. O cristão legítimo é aquele que aguarda pelo Senhor. A gente olha ali o livro de Hebreus, quero rapidamente compartilhar com vocês aqui os textos, alguns textos no livro de Hebreus, nos ajuda tanto a fortalecer e a consolidar isso que eu estou falando.
Hebreus 3:6, por exemplo. Começa com Hebreus 3, capítulo 6. Nós somos a casa do Senhor, gente. Ele começa o texto dizendo isso. Nós somos a casa do Senhor. Se guardarmos até o fim a nossa exultação da nossa esperança. Para entender, a gente é a casa dele, se a gente guardar até o fim a esperança. Nós temos nos tornado, versículo 14 de Hebreus 3, nós temos nos tornado participantes de Cristo. Temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmes até o fim. E o que a gente vai dizer de Hebreus 6, do 4 ao 6? Olha só Hebreus 6, do 4 ao 6. Aqueles que um dia foram iluminados. Iluminados tem a ver com o texto que a gente está falando. Mas eles voltaram para trás, eles refutaram a Jesus, eles pegaram outros caminhos. Diz o autor aos Hebreus que é impossível esses que foram iluminados, provaram do dom do Espírito, serem restaurados. É impossível. Ou seja, a gente mostra, Hebreus tem a intenção de mostrar que um crente, ele nunca deixa o azeite acabar. Muitos de nós, que a gente tem o discernimento, gente. Que a gente tem o discernimento que o nosso estilo de vida, quando os nossos cultos estavam acontecendo, vai ser o estilo de vida que nós teremos quando Cristo voltar. Deixa Deus ministrar o seu coração. O estilo de vida que você tem hoje é o estilo de vida que você terá quando Cristo voltar. Porque nós não sabemos o dia e a hora. E se você é daquele que está pensando que vai mudar o estilo de vida, quando ver algum sinal que antecede a sua volta, ele disse nesse texto, não sei se você percebeu, o sinal é a minha volta. Então não terá nada que você perceba, amanhã ele retorna. Não, você só ouvirá um grito, chegou. E ele vai te pegar no teu estilo de vida que você vive hoje. Isso é ter discernimento. E não vai dar mais tempo para comprar azeite. Talvez hoje seja o tempo que você precisa. Vamos encerrar com a canção? Hoje é o dia que a gente pode mudar o nosso estilo de vida. Hoje é o dia que a gente pode fazer a saída nossa da turminha que sempre levou as coisas meio que na brincadeira. Hoje é o dia que a gente pode sair do quadro daqueles que amanhã eu vou mudar de vida. Que amanhã eu vou tomar uma responsabilidade diferente. Que amanhã eu vou tomar uma posição diferente. O discernimento em todas as circunstâncias vai fazer com que a gente consiga ser exatamente capaz de tomar decisões que vão mudar a nossa história. Nós não vamos ser pegos de surpresa, porque nós adquirimos agora um jeito de viver que é segundo Cristo. Deus abençoe você. Que Deus visite você e seu lar de uma forma poderosa. Não se preocupe com pandemia, não. O Senhor está com a gente. Se preocupe em não ter azeite de reserva. Não se preocupe se você vai ficar doente, não. Se preocupe quando não tem reserva. Você está iluminado por hoje. A sua lâmpadazinha vai apagar daqui a pouco. Você está percebendo que você está se esvaindo. Você está percebendo que o amor está se esfriando. Às vezes você está percebendo que você mesmo é o que gera guerras. Olha a tua casa. Quem sabe o nosso comportamento é o que traz terremoto para a nossa existência. O Senhor Jesus hoje, Ele nos chama a um discernimento. Para de fazer cálculo. Para de tentar aprender o pulo do gato. Deixa de fazer gráfico, tentando saber qual é a regra do jogo. Eu não te disse e não vou te dizer. Não compete a você saber.
E não é esse discernimento que eu quero que você tenha. O discernimento que eu quero que você tenha é da minha voz. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Meu medo é que nessa quarentena você fique sem azeite. O meu medo é que nessa quarentena não tenha estoque. E você está entrando em colapso espiritual. Tome a decisão hoje de voltar para o Senhor. De rever tudo. E tomar uma decisão. Eu preciso mudar meu estilo de vida. Eu não vou deixar mais para a última hora. Eu não vou deixar nem para amanhã. Para mim, Jesus voltou hoje. E essa é a nossa decisão. Deus te abençoe, você e sua casa, no nome de Jesus. Amém.